a melhor opção de luminária LED para câmara de estocagem hoje em frigorífico? Ambiente úmido, tem que ter IP, frio, temperatura de menos 25 graus, 12, 15 metros de altura. Qual é a lente? Qual é o melhor corpo de luminária? Higienização, produtos alimentícios e a manutenção. Bem-vindos a mais um vídeo do canal do LED. Sou Jefferson Zoss, consultor técnico na área de iluminação LED, voltado sempre para a indústria. Trabalho há 7 anos já com frigoríficos e principalmente com setores e ambientes industriais. Aqui temos uma luminária de LED para exemplificar algumas das boas características que deve ter num produto para câmara de estocagem, tá? Essa luminária aqui no caso é de inox, certo? O corpo dela poderia ser alumínio com pintura eletrostática também, certo? Aqui são utilizadas lentes, então no meu caso vou falar de pé direito de 12 metros, essa aqui seriam lentes de 60 graus para essa questão, sempre com isolamento IP66, pois é um ambiente úmido, certo? A parte de fixação, a gente poderia ser utilizado na parede, mas aí é quando se fala de túnel de congelamento, mas na parte de estocagem normalmente é alça gancho, porque às vezes é utilizado em perfilado ou muitas vezes naquele ômega invertido. Então o desejável sempre seria uma alça gancho para fixação que ficaria melhor. No caso de câmara de estocagem, menos 25 graus. O desejável seria cabo de silicone. Não menos importante, a temperatura de cor que se usa em frigorífico normalmente vai de 5.000 K a 5.700 K. Quando passa de 6.000 K, a luz começa a ficar muito azulada, não é o ideal. Quando diminui de 5.000 K, a luz fica muito amarelada também. Fator de potência sempre acima de 0,92, que é o que a concessionária sempre pede. Muito importante a questão de vida útil da luminária. Entende-se por vida útil de luminária o tempo que ela leva para perder 30% do seu fluxo luminoso. A maioria das luminárias hoje no mercado já são acima de 50.000 horas, tá? Algumas têm 50, algumas 90, algumas 100, 110 mil horas de vida útil. Ah, mas quanto que é 50.000 horas de vida útil? Por exemplo, as câmaras de estocagem trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, praticamente 365 dias por ano. 50.000 horas equivale a 5,7 anos de vida útil. 90.000 horas equivale a 10 anos e meio. E 110.000 horas equivale a 12 anos e meio. Então, tomar um pouco de cuidado com a luminária que está comprando, porque a diferença é grande, né? 50.000 horas para 90, por exemplo, são 5,7 anos para 10 anos e meio. Quase que dobra a vida útil. Outra questão importante é a questão da garantia. A maioria do mercado já trabalha acima de 5 anos de garantia, mas é muito importante ver com o fornecedor se essa garantia cobre a questão de infiltração de umidade. Ou seja, é um ambiente muito agressivo no sentido de umidade, então pode haver infiltração de umidade, né, tanto numa higienização, algo nesse sentido. Então é importante que a garantia cubra essa questão do IP66 também. E na minha opinião, o que é muito relevante é a parte do projeto luminotécnico. Faça um projeto luminotécnico, ou você, ou procure a sua engenharia, ou quem está te vendendo, ou um especialista, enfim. O projeto luminotécnico é muito importante para definir o quantitativo de luminária, o espaçamento, a quantidade do fluxo luminoso que vai dar do corredor ou até dentro do próprio drive-in. Agora eu vou mostrar para vocês, em Dialux Evo, 2 opções de distribuição de luminárias no drive-in ou na câmara de estocagem. Vamos lá. Aqui fizemos então 2 opções de estudo de distribuição de luminárias LED em câmara de estocagem para frigorífico, tá? Essa aqui seria a primeira opção que eu queria colocar para vocês. A luminária que eu utilizei foi uma luminária da fabricante HDA de 150 watts, é uma luminária de 19.500 lumens e ela tem uma lente de 60 graus, tá? Ela está aqui a 12 metros. Aqui temos um frigorífico que tem, aliás, uma câmara de estocagem, tá? São 30 metros de comprimento, corredor de 3 metros e a profundidade de 5 metros do drive-in. Simulando aqui a parte 3D, vocês podem observar, né? Tá a 12 metros de altura as luminárias, tá? Então é um pé direito bem alto. Aqui foi simulado o drive-in. O objetivo dessa primeira opção seria fazer uma iluminação no corredor, né? Então que ficasse lá em torno dos 250 lux, que é o que é recomendado por norma, né? Que tem circulação de empilhadeira, tem que ser acima de 200. Então 250 lux no corredor
tá? Você tem aqui a distribuição, eu posso mostrar aqui a parte dos números, tá? Aqui vocês vão ver. Esses números aqui se referem à quantia de luz nos 80 centímetros, tá? Como se fosse o plano de uso, né? Tá aqui, 80 centímetros do solo, tá? Os números, né? E aqui podemos ver, então ficou aqui, ó, 230, 252, 259, certo? Então tá bem cumprindo o objetivo, que seria os 250 lux no corredor. Por isso, a opção é da gente sempre fazer um projeto luminotécnico, né, para determinar a distância entre luminárias, escolher bem, independente da lente, essa aqui é uma lente de 60 graus, né, mas às vezes mudando o fabricante, também é uma lente de 60 graus, pede para fazer o projeto também, porque às vezes a 60 graus de um fabricante e de outro, elas também são diferentes, tá? O comportamento da luz pode se diferenciar, mesmo que se diga que a lente é de 60 graus. Agora é o seguinte, essa primeira opção aqui, vocês podem observar que se eu colocar ela aqui, tá? Aonde a luz ficou reta com o drive-in, ela ficou um pouco mais de luz dentro do drive-in e um pouco de sombra nos outros drive-in, porque logicamente tem uma sombra que é gerada pela estrutura do drive-in. Ela cumpriu o papel de fazer 250 lux aqui e atrás do corredor ficou dessa maneira aqui. Normalmente essa opção é feita bastante em frigoríficos, mas se tem uma luz auxiliar na empilhadeira que reforça a iluminação quando vai fazer o manuseio de um pallet que fique mais lá atrás ou algo nesse sentido, né? Então, essa seria uma opção. Essa aqui seria a segunda opção. Aqui eu também utilizei uma luminária da HDA de 100 watts. Essa luminária tem 13.000 lumens e ela também é com lente de 60 graus. Aqui qual foi o objetivo? O objetivo foi fazer luminárias de menor potência, porém mais luminárias, para você dar uniformidade não só no corredor, mas também dentro dos drive-in, tá? Então pode observar o seguinte. Aqui eu alinhei cada luminária com a parede do drive-in. Então digamos que uma parede sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não e assim até o final, tá? Por quê? Porque a luminária estando aqui alinhado com a parede aqui do drive-in, ela vai fazer luz para esses dois corredores do drive-in até lá atrás, certo? Da mesma forma essa aqui, ou seja, se tiver aqui um pallet aqui, digamos que ela vai fazer sombra para essa luminária, para iluminar essa parte aqui, mas essa aqui vai jogar a luz para lá e vai compensar. Com esse tipo de distribuição, eu consigo essa uniformidade que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Olha só. Tá? Ela é bem mais homogênea. Pode ver que todos os corredores têm praticamente a mesma luz, olha só. Tá? No entanto, logicamente que vai ficar mais luminárias, se você ver a quantidade de lumes usada no projeto num todo, ela vai ficar bem mais iluminada no corredor também. Tá? Podemos olhar aqui, ó, ao invés de ter 250 aqui, tem pontos até com 350, 360, certo? Isso se dá ao fato de que realmente ficou mais luminárias no projeto. Porém, lá atrás, olha só como ficou uniforme, ó. Então até pelas cores dá para ver uma uniformidade, certo? Olha só. Independente que aqui tem caixa, aqui tem pallet, né? Mas ela não chegou a gerar sombra aqui. Por que não? Porque tem uma luminária alinhada com a parede aqui que faz sombra, que faz a luz chegar até o final do porta-pallet. Então essa aqui seria uma situação que, digamos, mais desejável, né? Logicamente, cada situação é uma situação diferente. Olha só que uniformidade, né? Então são os dois modelos de distribuição mais utilizados hoje em câmeras de estocagem. O outro modelo, seguindo então o custo-benefício, que seria o objetivo de luz de 250 lux no corredor, certo? E com a luz auxiliar da empilhadeira você consegue ter o resultado lá atrás nas caixas para manuseio delas, tá? Então os dois são válidos, tá? Cada um com a sua característica. Logicamente essa opção mais luz, mais custo, porém melhor lá atrás. E a outra opção, que seria essa aqui, seria 5 luminárias de 150 watts, tá? Também válida, é um melhor custo-benefício, um projeto um pouco mais enxuto. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, posta seus comentários. Em breve estaremos postando mais conteúdo sobre iluminação de LED. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima.